Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing. Hoje, Jairo, nessa data super especial, cara. 8 de março, cara, Dia Internacional das Mulheres. Vamos conversar com duas mulheres fantásticas. Empreendedoras. Empreendedoras, startupeira, meu. Mulheres que se arriscam, que se jogam. Exatamente, eu quero saber muita coisa delas. Inclusive, meu, trocar umas ideias sobre startup e investimento, que elas sabem muito sobre isso, cara. E também de um caso muito sério, uma mudança, né? Elas enxergaram uma oportunidade onde tava ali e ninguém tava enxergando, cara. Exatamente. Vamos falar com quem hoje? Com Márcia e Carla. Obrigado. Plena pausa, Plena cara. pausa. Obrigada a vocês pelo convite. Maravilhoso, Exato. cara. Obrigadão. 8 de março, tudo a ver. Tudo a ver. Falar tudo a sobre ver. isso. Melhor impossível. Melhor, né? Escolhemos a data certa aqui, A meu. dedo. Gente, primeiramente, muito obrigado de verdade mesmo por vocês estarem aqui. Mas antes, né, Jair, precisamos falar do nosso patrocinador, cara. Exatamente, você que tem uma agência de marketing, cara, que tá cansado do seu cliente não enxergar o quanto você trabalha para ele, acesse aí www.21live.com.br e dê excelência ao seu atendimento com um software que vai te poupar horas e horas de sono aí, de dores de cabeça, na verdade, né, cara? Não, Então, totalmente. dê excelência ao seu atendimento e entre em contato com a nossa equipe, agenda uma demonstração gratuita lá e vamos pra cima, Eber, que a gente tem que falar com essa mulherada que tá, meu, sensacional aí, vamos pra cima. Chegaram com tudo. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Mas a gente tem que falar de vocês, né, sobre essa plena pausa. O que que é isso? Vamos começar primeiro explicando de onde surgiu esse sonho. Acho que provavelmente veio de um sonho, de uma dor, não sei, né? Acho que todas as startups, elas nascem para resolver uma dor. Mas queria que vocês contassem um pouquinho, né? Vamos Bora lá. Vai lá, Posso Má. começar? Empopar. Eu sigo o gancho. Tinha sempre um movimento, queria desde algum tempo empreender com mulheres Legal. e para mulheres. E eu sempre tive Nossa, eu tô ainda reconhecendo o ambiente Fica aqui. Tranquilo. E aí eu vinha, né, já num processo de mudança, de sair do mundo corporativo, que eu trabalhei durante 16 anos, comercial, planejamento financeiro. Eu sou formada em economia, então eu atuei na área por 16, quase 18 anos que eu fiz uma transição. E quando eu tive meu primeiro filho, eu quis fazer um curso de psicanálise e fui para a clínica. E aí fiquei numa transição entre, durante o dia, corporativo, à noite, início da manhã, atendendo. E nesse meio período foi consolidando ainda mais essa vontade, né, de ouvir. Minha clínica era praticamente de mulheres, de levar um projeto e fui desenhando enquanto isso. Só que num viés muito de medicina integrativa, num modelo bem mais amplo, atendendo todos os públicos. E aí, quando eu já estava com isso no papel, comecei a trabalhar, fazer exercício, mentoria, participei de um processo de aceleração, já olhando para esse lugar. E é engraçado que, para mim, ainda não estava claro que era mulheres, embora tivesse o desejo, mas eu vi um negócio mais amplo, não com um foco ali desenhado no papel. E foi em uma das mentorias que falaram, olha, teu discurso é feminino, teu discurso está na mulher, por que você está olhando, né, para outras áreas. Para outras áreas. Uhum. E aí, eu falei, poxa, aí que tudo, né, isso que eu disse fez muito sentido. Eu estava ali na clínica, minha clínica era praticamente de mulheres, essa coisa de empreender. Falei, não, vou olhar. E foi até nesse processo de conversar com outras pessoas para entender para onde eu ia seguir com aquele projeto, olhando para esse lugar do feminino, que eu conheci a Carla como mentora. Que legal. Não existia, inclusive, plena pausa. Era esse projeto anterior de medicina integrativa. E foi num bate-papo com uma mentora, que ela é CEO hoje de uma empresa que eu trabalhei. A gente, tendo aqueles minutinhos iniciais ali, ela falou, nossa, tá uma loucura, em plena pandemia. Falou, olha, eu descobri que eu estou na menopausa, não tinha pensado nisso ainda. E com 2 filhos adolescentes dentro de casa, fervilhando hormônio, Fortes e eu emoções. sem nenhum. Então, não tá legal, tá enlouquecedor isso aqui. Aí ela falou, fora a pandemia, fora tudo. E aí eu falei, nossa, me fala mais sobre isso aí. E aí foi ligando muitos pontos. Eu falei, olha, vou dar uma olhada nesse tema. E foi aí que a gente começou a trocar, eu e a Carla. A Carla foi acompanhando
para mim fez muito sentido por viés, assim, e por história pessoal. Para Carla também. Quer falar um pouquinho disso, Carla? Acho que é bem legal. Eu acho que a Mala pegou bem, assim, a gente se encontra nesse momento que ela estava acelerando a ideia e eu tinha uma... É muito engraçado como as coisas se conectam, porque Totalmente. eu já empreendia e eu sempre falava que eu queria muito, depois dessa minha jornada empreendedora, quando ela chegasse ao final, se é que algum dia chega, não sei, né? Mas apoiar outras mulheres, investir em outras mulheres que tivessem realmente essa potência, né? E quando eu conheci a Má, eu falei, por que eu vou esperar? Né? Eu tô vendo uma mulher que realmente tem uma potência e acho que é um negócio que pode dar muito certo. Então, comecei a mentorar ela, comecei a fazer isso. E nesse processo, quando ela trouxe a questão da menopausa, eu até brinco que foi quase uma terapêutica, assim. Me veio um flashback. Eu tive um caso na minha família. Minha mãe, ela entrou em menopausa precoce aos 30 anos. Menopausa precoce química, né? Caracas. Por uma questão de endometriose. Então, tiveram uma sequência enfim, efeitos colaterais, a gente passou por alguns processos bem complicados na época relacionados a isso, e que não tinha muita informação, ou não era muito comum ainda. E os médicos pouco sabiam ainda como lidar, até em forma de tratativas mesmo. Então, quando começou esse processo, eu falei, Jesus amado, eu tinha esquecido dessa parte da minha história. E aí a gente começa a retomar, e eu acho que a partir daí, correlacionando com tudo que a gente foi fazendo de pesquisa, olhando para o mercado, eu começo a conectar com a história, eu falo, nossa, realmente a gente tem uma demanda gigantesca, que já era anos atrás. Imagina como não está isso agora, já que ninguém olhou para isso. Então, acho que gira meio em torno desse lugar. Nesse processo, né, quando veio o tema e comecei a olhar, no Brasil, né, não tem, nós somos a única, né, startup que olha para essa fase da mulher, para a menopausa. E fora já tinha um movimento acontecendo. E aí... Fora Europa e Estados Unidos, assim. Isso. Principalmente Estados Unidos. Olha que legal. Londres tem um movimento bacana também, É verdade, né? eles têm uma campanha boa. E assim, não foi tipo um negócio quando você pensou nisso, só jogando conversa fora, porque geralmente quando a gente trabalha com agência, a gente geralmente quando vai fazer um trabalho, e aí a gente chega numa ideia fantástica, a gente fala assim, não é possível que isso não existe. E aí você começa, aí você vê que não existe mesmo. Tipo, aconteceu isso com vocês também? Tipo, vamos falar de um assunto que não é possível que ninguém tá olhando para isso, não é possível que tenha tantas mulheres que têm problemas ou que passou por isso ou por aquilo, né? Acho que tem uma jornada aí, vocês com certeza sabem mais do que a gente. Mas como que foi esse momento, essa descoberta? Teve isso ou não, só por questão de curiosidade mesmo? Teve demais, né, Má? Teve, e acho que esse é o maior desafio, é abrir o caminho, né? Porque é o que a gente está fazendo. E não só isso, eu acho que também se diferenciar um pouco, porque o que a gente começou a ver muito no mercado todo mundo tem outras startups femininas, claro, mas o nicho menopausa, olhar com essa atenção, com esse cuidado, com essa seriedade, realmente não tem. A gente estava fazendo um trabalho muito único. E aí começam a surgir, né, por causa do hype ou do que está na moda, outras startups que acabam incluindo coisas. E aí a gente muitas vezes é questionada, mas como que vocês estão levando isso? É só por modismo? Não é um projeto, né? E a gente apresenta todos os pilares da Plenapausa, todas as pesquisas, todos os dados. Eu acho que é isso que a gente veio falar um pouco hoje, né? Do que a gente fez e do que a startup ela é baseada. Qual é o nosso objetivo daqui para frente, né, Má? Como que a Plenapausa ela contribui com a mulher nessa fase, assim? Ótimo. Quando a gente começou, a primeira pesquisa que a gente fez foi com mais de 100 mulheres no climatério, até para identificar a dor, né? E é interessante porque é um lugar solitário. Elas não conseguem falar, às vezes, com a amiga, principalmente aquela que é a primeira a entrar no processo de climatério. Porque aí ela vai falar desse assunto com alguém, fala, nossa, não quero nem ouvir falar nisso. Não, eu vou demorar muito. Porque não é só o tema menopausa em si. Tem outros estigmas, tem outras questões culturais, principalmente, associadas, que é o envelhecer, né? Não ser reprodutiva. Muito de... E aí é bem interessante,
Porque pode ter uma fase de carreira, né? Ali que está terminando, porque você está nos 48, ou uma dificuldade de se recolocar caso ela seja demitida, caso aconteça qualquer coisa, né, que ela queira fazer essa transição, que é um se reinventar. É o filho que está saindo de casa, às vezes é o casamento que ela está repensando. Uhum. Então, a menopausa ela vem num combo todo desta mulher, né, se questionando. Então, nas pesquisas, a gente já começou a identificar isso. E a falta de informação sobre essa fase, porque, ao mesmo tempo que está acontecendo isso, os sintomas correlacionados à menopausa se confundem também. Por quê? Se trata de insônia, irritabilidade, dor articular, dor muscular. Você ter aqueles calores é o sintoma mais clássico, mais fácil de se identificar. Uhum. Mas tem outros correlacionados, que queda de cabelo, ressecamento de pele, pode ser também correlacionado a estresse. E aí, se você está passando por outro... Mistura tudo, né? Mistura tudo. Uhum. E aí a gente ouvia muito, eu não sei identificar. Mas você tem... existem mais de 30 sintomas correlacionados à menopausa. Sério? Bastante Sério? coisa, hein? Então a gente lista ali 17. Por favor, filmem a cara deles. Por favor. A gente lista 17 na nossa avaliação. E aí a gente tem ali todo uma questão médica, um protocolo que a gente segue, né, com base em estudo para falar de... Entrando um pouquinho na nossa avaliação, né? A gente coloca, disponibiliza ela no site, e essa mulher responde a anamnese e ela sabe qual fase da menopausa ela está e o nível de sintomas. Então, quando a gente pega essas mulheres e questiona, ela fala, nossa, eu sinto tudo isso, mas não sabia que era menopausa. Eu imaginava que era porque eu estou com um problema aqui, ali, e fica batendo cabeça. E não, é a sua queda do estrogênio durante esse período. E aí a gente faz a conta quando é que você menstruou, para falar em qual fase, calcula a idade, tudo ali dentro de um contexto médico, de parâmetros estabelecidos, e começa a olhar para ela que a informação, né, começa a ouvir que a informação ali não existe com relação àqueles sintomas para a menopausa, mas que se tratavam, que elas achavam que se tratava por outros assuntos. Por isso que não é um tema, né? Quando você fala qual é o foco, né? A gente precisa inicialmente ouvir, porque e aí vem uma questão muito forte, que é o acolhimento e dar a informação. Fala, olha, isso que você está me dizendo se trata também de menopausa. A gente entende teu contexto, teu momento de vida, e isso vem muito carregado. E aí, eu acho que a principal entrega que a gente faz não existe solução sem informação. Então, a informação é o nosso primeiro pilar, justamente para que essa mulher saiba o que ela tem, tenha consciência e faça as escolhas dela por tratamento, seja X ou Y, mas que ela possa, né, ter consciência de que, nossa, eu estou vivendo tudo isso, estou tendo todos esses sintomas, e pode ser também menopausa. E é incrível como isso acontece, porque a gente vai fazendo um acompanhamento do processo, do processo, né? dela, né? E eu acho que uma coisa interessante a gente começou com essa, né, toda essa validação. Então veio essa demanda por informação, porque ela chegava no médico, muitas mulheres chegavam e os médicos às vezes não têm toda essa noção também de, será que essa mulher ela tá no climatério? Será esse cuidado, eu acho. Às vezes a consulta ela pode ser muito rápida, muito ampla, e não dá tempo de chegar no foco da questão. E aí elas são diagnosticadas erroneamente, então você está com depressão, ou você está com um problema hormonal, ou você está com uma... Enfim, ele é meio que segregado da parte... Estou entrando numa nova fase, e isso tem algumas consequências, logo eu preciso tratar, e o que fazer? Então, muitas dessas mulheres chegam até assim... a gente escutou isso outro dia. Poxa, me indicaram um antidepressivo, mas eu não tô com depressão. Eu só tô me sentindo mais para baixo, eu tô assim... Então, assim, quanto isso realmente pode impactar
um diagnóstico errado, quanto isso pode impactar na vida dela. E ela optou por não tomar, porque ela falou, eu não tô com depressão, eu simplesmente estou mais para baixo. Então ela foi procurar outros médicos. Então eu acho que na plena a gente não levanta uma bandeira. Isso é muito importante. A gente entrega a solução porque a gente entende que essa mulher estava ali atrás de alguma solução. Então a gente dava informação, aí ela queria o próximo passo, que era o acolhimento. A gente acolhia ela. Ela falava, ok, e agora como que eu resolvo meu calorão? E a gente ficava, é verdade. Então a gente precisou criar os produtos. Os produtos. Exato. Então, é toda uma jornada, na verdade, que acontece. Olha que vocês falaram muito de conexão de pontos, né? Exatamente. Mas essa jornada de elas conectarem todos esses pontos e entender o estágio, né? E se a gente parar para pensar, não sei como que tá a sua cabeça aí, mas parece, né, pra gente que tá ouvindo isso pela primeira vez, um assunto desse, parece que é uma coisa que, tipo, a menopausa, ela faz parte da vida, todo mundo sabe, mas parece que ao mesmo tempo, tipo, a gente não tá olhando pra isso, né? Eu não sei se eu entendi. Cara, inclusive esse vai ser o melhor podcast sobre o assunto, porque tem duas pessoas aqui que não sabem absolutamente nada sobre a gente menopausa. não sabe nada. E a gente vai perguntar muita coisa. Então a ideia é, desculpa as perguntas bestas, Imagina! mas a gente tá aqui pra isso. São excelentes, porque é justamente isso que acontece. E não são bestas. E não se trata por vocês serem homens. As mulheres também. Sério? É isso que eu achei engraçado no discurso de vocês. Porque vocês colocando, porque assim, né, eu acho que talvez a velocidade, vou dar uma filosofada aqui, se me permite. Por favor. Mas assim, a gente tá vivendo um mundo tão rápido, um mundo cheio de acontecimento, que as pessoas às vezes olhar para si próprio, né, é um desafio. Total. Eu acho que talvez, o que eu tô entendendo, aí eu tô falando a minha percepção Tem uma psicanalista na sua frente. por favor. Mas o que eu tô entendendo de percepção é basicamente isso. Não é só o simples fato de, por exemplo, olha, a gente tá aqui, mas tem todo um aparato mais na questão emocional, na questão de você olhar para si dentro, para você também aceitar essa fase, né? Porque eu acredito que exista uma rejeição, porque Total. que nem você colocou várias coisas, né? De mudança, de deixar, de umas partes que, tipo, não sou mais eu. Talvez exista isso, eu não sei, mas eu acho que eu tô vendo isso. E a empresa de vocês, ela vem meio que, tipo assim, não, olha, isso faz parte da vida, a gente tá aqui, existem formas que a gente pode lidar com isso de maneira diferente. Você pode conversar comigo de forma diferente. Você tem aqui, né, que nem você colocou agora, um produto que vai te auxiliar nesse momento. Mas isso faz parte da vida. Sim. E que bom que você está vivendo isso, talvez, né? Tipo, dentro desse cenário. Você está envelhecendo, faz parte do processo da vida, né? Não sei se eu entendi bem aqui, me perdoe. Ai, você entendeu? Tudo. E que ele falou com outras palavras? É. Só o nosso slogan. Qual que é o slogan? Qual que é o nosso slogan? Vai. Que a menopausa não é um ponto final, ela é uma vírgula. Pô, sensacional. Então é isso. É isso que a Sensacional. gente faz, gente. A gente... Inclusive, tem na caixinha, tem todos. O símbolo é uma vírgula. Aham. Muito Menopausa é uma vírgula e não um ponto final. Marcinha, antes de você continuar, e eu queria fazer uma pergunta. O que é climatério? Maravilhoso. Cara, eu ia perguntar exatamente isso, eu não sabia. Tenho certeza que eles iam perguntar isso. Ela falou tanto de climatério. Quando começa a queda do estrogênio. Ah, tá. E aí é bem interessante, porque o climatério é quando você... É a queda, mas não é a ausência total da menstruação. Quando você fica 12 meses consecutivos sem menstruar, no dia seguinte desses 12 meses, você passou pela menopausa. 12 meses. Sem menstruar. Um ano Isso inteiro. vai acontecer Exato. lá pelos seus 51 anos. Uhum. Né? Das mulheres, Entendi. não o seu, né? Não, no caso, a minha mãe teve também, viu, Carla? Você comentou da sua mãe. Minha mãe teve precoce ela teve que tirar o útero por causa de uma doença e tal. E aí ela teve com 38, 40 anos de idade. Quando é antes dos 40, acontece antes dos 40, é precoce. Uhum. Hoje as mulheres começam a ter os primeiros sintomas, e aí a gente fala de uma perimenopausa, que aí é o climatério, que são esses sintomas, esses anos de sintomas que antecedem esses 12 meses, que é a menopausa de fato. Então começa ali, em média, aos 44 anos e vai até os 51 o climatério. Então você passa pelo peri, com 47 anos, você entra na pré-menopausa. Depois dos teus 12 meses sem menstruar, é pós-menopausa. Então, a gente diz que a mulher ela passa mais ou menos 20 anos, né, nesse processo, porque é dos 44 e muitos sintomas são sentidos no pós até os 65 anos.
Hoje, no Brasil, uma população de 34 milhões de mulheres. Uau, e pelo menos 85% vai sentir ao menos um sintoma. E não sabe que está sentindo esse sintoma. Por conta disso, está conectando a doença a outra coisa. Não é doença. Não, É. não está conectando. O sintoma. Acha que tem uma doença e não é menopausa. Isso, tipo, a menopausa é uma parte e ele está achando que ele está, sei lá, com estresse, com depressão. Exatamente, perfeito. O que acontece se é o calorão, é um sintoma clássico. Aí ela sabe que é menopausa. Tá. Não sendo calorão... É o que complica. O que a gente ouve, né? Esse peregrinação mesmo em médicos, em terapias, tal, para identificar o que é. Eu não me reconheço. E é interessante, eu ia dar um exemplo do que você falou. Claro. A gente fez uma live com uma seguidora para ela falar da experiência. Ela tem 50 anos. E ela disse assim: quando eu fiquei mocinha lá, né, na Menaca, com 11 anos, se eu não me engano, ela falou, minha mãe comemorou, mas houve um monte de, agora você não pode sentar assim, você não pode mais brincar com seu primo, agora você não pode mais ficar perto dos meninos, agora você não pode. E ela, tá, mas o que mudou, né? E na cabeça dela ali, claro que não questionei, mas foi algo que eu não podia. E aí, quando ela começou a sentir, né? Ela foi no médico perguntar, né? Fazer essa consulta, principalmente por causa do calor, que ela disse que estava em reunião, um monte de gente na sala começava a abanar e todo mundo assim, mas não tá esse calor. E ela falou, é um calor de assim, soa muito. É impressionante. Então causa um desconforto real. E é um pico, né? É um pico. E aí ela falou, nossa, eu não acredito que é isso. Aí foi na médica, ela falou, realmente, você está entrando no climatério e tal. Ela ficou um ano sofrendo, negando, sem contar para ninguém. E aí ela não namorava, ela é solteira, tal, mas não conseguia namorar, não conseguia se relacionar, porque ela não podia. Ela reviveu. Caraca, ela falou, agora eu tô... Ela falou, foi a mesma coisa. Então, depois de terapia, depois de 2 anos, que eu falei, não morri, gente. Calma, vamos ressignificar isso aqui. Exatamente. Então, foi um processo todo. E aí ela contou que faz reposição hormonal, mas que foi um redescobrimento mesmo, assim, de se olhar, de falar, peraí, não é aquilo, posso sim, vou fazer. E é engraçado que a gente fala dessa mulher e uma questão, né, de olhar e ver a mudança. Hoje, uma mulher de 50 anos, como que você imagina ela? Cara, eu conheço várias mulheres de 50 anos maravilhosas. Você quer falar? Não, eu tenho uma amiga de 55 anos, ela surfa, mora no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, vamos pra cima, espetacular. Pega uma foto da sua avó. É isso. Nossa. Não tem como. Sim, exatamente. Entende? E isso tem que vir, né? Tem que estar na mesa, tem que estar discutindo essa discussão. A gente tem que falar sobre isso. Só que a gente ainda tem muito, historicamente, uma construção mesmo, né? De não falar, porque era ali, né? Quase o final mesmo, né? A mulher não serve, a mulher não, neste lugar, né? Mas muito vinculado àquela senhora, aquela já figura, com a né? figura com lenço na cabeça, a saia. Que, pronto, já acabou, né? E hoje não, hoje é outra fase, realmente é outra. Porque a expectativa de vida da mulher é próxima dos 80, né? Não, acima. Já são. Acima. 87, hoje, não é? Não, 80. 80 homem, 82 mulher. Provavelmente daqui uns 5 anos e somente. E você imagina, muito, né? E a importância da menopausa, né? Por que a gente fala muito numa questão preventiva? Porque a forma como você passa a menopausa, cuida dela, é a forma também como você vai ter o seu pós. O seu pós. Você é uma preparação, talvez, da forma que você vai. Não, e tem até uma questão, a gente estava falando com uma ginecologista esses dias, e ela falou, às vezes a pessoa, não vou olhar para isso agora, porque eu não tô tendo sintomas. Tá. Eu, na teoria, entrei no climatério, tenho uns sintomas leves, mas não precisam fazer reposição hormonal. Só que a gente não entende que no nosso corpo tudo é muito interligado e é inteligente. Então,
ao mesmo tempo que você vai diminuindo o hormônio, a captação, né, desse hormônio, ou seja, o que faz a sinapse desse hormônio dentro do nosso corpo também vai reduzindo. Sensacional. Então, se você deixar para repor lá na frente esse hormônio apenas, quanto você já não vai ter perdido dessa não é sinapse, mas dessa vou usar sinapse, desse motorzinho que faz essa conversão desse hormônio. Então, ele vai se adaptando à nova realidade. Eu não tenho mais hormônios, logo eu tenho menos, né, neurotransmissores para fazer a sinapse desse hormônio. Mas, enfim. Então, esse tratamento preventivo, ele diz muito em relação ao pós, justamente por isso. Porque se essa mulher não começar a ver qual é o melhor tratamento, qual é o melhor cuidado, e a qualidade de vida está totalmente relacionada a isso, então, independente de se você usar um fitoterápico ou você fizer uma reposição hormonal, seus hábitos têm que mudar. Sim. Então, elas falam, mas eu continuo... Isso também é da ginecologista. Eu continuo comendo ou fazendo a mesma atividade que eu fazia 2, 3 anos atrás. Não, tudo bem, mas 2, 3 anos atrás você não estava no climatério. Então, assim, isso também exige uma mudança, né? Um entendimento, talvez, Total. ali. Eu acho que é um entendimento barra aceitação, talvez. Eu acho que, Sim, acho que as duas coisas caminham junto. Eu tenho uma pergunta meio burra aqui, mas assim, é porque você estava falando, e aí você falou de corpo tudo interligado, etc e tal. E assim, eu não sei nada, tá? Eu tô perguntando porque eu sou burro mesmo, mas vamos lá. Por exemplo, assim, muitas mulheres usam DIU, usa coisa. Isso aí interfere alguma coisa na menopausa ou não? Porque, por exemplo, você falou 12 meses semestral, eu não sei como funciona essas coisas, mas tipo o DIU, por exemplo, a menina usa lá, só que isso pode interferir ou não, porque você tá mexendo no corpo, daí a pessoa não menstrua mais, aí acontece isso, beleza, só que ela resolveu uma coisa na ponta, mas lá na frente vai bater. Tem alguma coisa disso ou não? Ou tô muito... Como que ela vai saber que deram 12 meses sem menstruar? Entendeu? É tipo uma pergunta super... Eu não sei. Na avaliação tem isso, inclusive, né? O que acontece, né? É uma pergunta inteligente, cara. É muito inteligente, não é burra. Não, é que... Para ginecologista responder, mas vou responder aqui. Gente, a gente escuta isso até das mulheres perguntam pra gente. Sim, então não é burra, não. Não, é porque assim, só pra por que a minha mente puxou isso? Porque você tava falando tudo sobre mudança de hormônio, etc e tal. E aí você tá tomando um negócio que tá mexendo com a sua estrutura hormonal. Então, é um anticoncepcional, um DIU, tudo essas coisas mexem com tudo. Só que assim, o corpo humano, que nem você falou, né? Você mexeu num negocinho aqui, ele é tudo interligado. Exato. E aí eu imaginando agora, tipo, como que isso acontece com a menopausa? Porque olha, tipo, quantas coisas você já trouxeram de informação. E aí fez esse link, assim. Eu falei, nossa, deve ter algum lance ali. Tem exames clínicos para medição de hormônio. Então, se começa alguma coisa, né? A mulher que... E aí vem muito desse lugar de se conhecer, de se perceber, né? Dessa percepção corporal, tudo mais. Começa a perceber alguma mudança e ela vai para uma consulta, então é solicitado, né, essa avaliação de nível hormonal. Então, se ela está fazendo uso, e dependendo da idade dela, e aí vem muito essa questão, acima de 45, 47 anos, você já começa a perceber essa mudança, o anticoncepcional ele já não é tão indicado, porque ele é sintético. Entendi. E ele não vai fazer o papel da reposição hormonal. Então, normalmente, o ginecologista vai pedir para ela parar de tomar, para fazer uma avaliação realmente e conduzir com o melhor tratamento para aquela situação. Então, é caso a caso. Sim, tá? sim, mas se ela faz o uso de DIU, né? Também é uma avaliação, independente se é o DIU, se é o anticoncepcional, ali a pílula. Sim. Não, e como a Má falou, eu acho que essa é uma dúvida bem técnica, então um ginecologista seria ótimo. Mas eu vou dar um exemplo prático. A minha mãe, ela entrou em menopausa precoce química, então ela foi induzida a essa menopausa por uma doença que ela tem, que é a endometriose. Então ela não pode menstruar. Então ela foi induzida e ela teve um problema na trompa, ela teve inclusive que tirar a trompa. E até hoje ela utiliza Mirena. Mas ela chegou outro dia pra mim e fez assim, minha mãe, ela tá agora com 50. Sim, ela é nova. E aí ela chegou pra mim e falou, eu acho que eu tô entrando na menopausa. Eu falei, mas como você sabe se você não menstrua? Porque eu tô sentindo coisas diferentes. Então é um autoconhecimento também muito grande. Ela é psicóloga. Sim. E ela começou a se perceber num lugar muito relacionado às emoções dela. Então ela não sente calorão, mas ela começou a sentir um desânimo, ela começou a sentir uma
baixa energia, ela começou a... diversos pontinhos que ela foi interligando. Então, por mais que o corpo dela não menstrue há tanto tempo, ao mesmo tempo tem o psicológico. Nossa, sensacional. Então, uma coisa não é desvinculada da outra. Vocês têm uma paz, né? Ela tem. Vocês têm umas duas? Não, eu tava tão agitada, falei, nossa, que bom, né? Eu Traz, né? falo, não Maravilhoso. paro, né? Não, A sensacional. Carla fala delicadamente. Eu tenho uma pergunta, girls, sobre a plena pausa, mesmo em números, assim, como é que vocês estão, como é que é o negócio de vocês, enfim, não sei se vocês podem abrir aí os números pro pessoal, quantas Secret. pessoas estão, como que é o game no dia a dia aí, enfim. O game é ótimo. A gente devia ter trazido aquela foto pra colocar no telão da gente não, da Má, ali na logística, com as caixinhas, levando, sabe? Sensacional, maravilhoso. Isso ninguém mostra. Eu vou mostrar um dia. Sensacional, meu. Backstage é diferente. Vamos lá, a gente começou em fevereiro do ano passado. Então, a gente fez várias pesquisas, a gente falou com mais de 200 mulheres no climatério para poder... A gente começou o processo, né? Tá. Para entender dor, validação, até chegar na avaliação, que a gente lançou dia 2 de agosto. Então, o nosso lançamento mesmo como plataforma foi 2 de agosto de 2021. Como comunidade, né? As Isso. redes sociais ali. Tá. E aí, a gente foi muito no boca a boca para avaliação. Legal. E a gente tinha uma métrica de fazer 300 avaliações em 3 meses. A gente fez no primeiro mês 500 avaliações. Sensacional. meu. Hoje, a gente tem mais de 2.500 avaliadas. Uhum. É gratuito, tá lá. Tá. Então, é justamente para falar em qual fase da Sim. mulher está. A mulher está, é o nível de sintoma. É no site que o pessoal faz, No né? site, Qual que é o isso. plenapausa mesmo? plenapausa.com.br. Ó, pra você que tá aí, plena pausa, já vai lá, faz o seu questionário, preenche, que até o Jairo vai fazer. Pra ver se- Vamos fazer. E aí a gente se surpreendeu porque a nossa expectativa era, depois da avaliação, né, dessas 300, formar grupo de pesquisa para entender para que lado a gente ia. Então, a gente tinha traçado aí umas 5 rotas, Legal. mas não tinha definido. Então, a gente começa, né, no dia 2 de agosto ali com a avaliação, sem saber qual era o produto, de fato, qual era a solução. Tá bom. Porque a gente Mas- podia desde uma telemedicina até uma entrega de um produto físico. A gente não sabia. O que a gente queria muito, né, e hoje, hoje, inclusive, é o nosso primeiro pilar, informação. Fazer com que essa mulher Tá. soubesse o que é menopausa, diferença de peri, de pós. Trazer a Enfim, informação ali. trazer informação. Primeiro pilar, talvez, é a informação. É ele, Isso. com certeza. É a consciência, Conteúdo, é a então, né? consciência. Total. Antes De qualidade, de né? quali- Conteúdo confiável. Confiável. Antes de você ir, assim, olha só, a gente tá falando aqui, é o Pizza com Marketing, né? Então, assim, a gente fala para empresário, fala para jovem, fala para tudo. Mas olha que legal, Jairo, o que ela falou assim, a gente começou um business e a gente não sabia exatamente aonde isso ia nos levar, né? Perfeito. E aí a importância da pesquisa. Então, para você que tá na faculdade e acha que pesquisa não serve para nada, quantas pesquisas vocês fizeram? Só pra gente saber. Mais ou De menos. fato, 3. Validadas 3 pesquisas. 3 pesquisas validadas. Não, mas espera. Você está perguntando de quantidade de pesquisa ou quantidade de pessoas? São duas coisas. As duas, pode As duas responder coisas, as duas coisas. São Tipo- 3 pesquisas. Com- E aí, quantas pessoas responderam cada pesquisa? Mais ou menos. A gente começou o quê? Com 100 e poucas a primeira. Depois 200 Depois e pouca. 200, depois 500. Hoje a gente tem 2.500. Olha só, e aí você tá aí achando que a pesquisa não serve para nada, elas começaram o business. Então, assim, a gente fala muito sobre a questão de você dar o primeiro passo, né? Então, até esses dias a gente estava conversando, fizemos várias metáforas aqui da importância. Então, vocês deram o primeiro passo, olharam para construir esse negócio. E isso é muito legal, muito, porque isso é encorajador, sabe? Porque muita gente fica naquele lance, né, Jairo? Tipo, a ideia tem que estar perfeita, a ideia tem que estar perfeita, e aí o que acontece com a ideia? Nunca sai. Ninguém tem classificado de ideias, né? Não tem jornal compra ideias, né? Não, e outra, sua ideia, eu falo, o papel ele aceita qualquer coisa, né? Exatamente. Agora, na hora que você executa, aí são É outros outro cenário. 500. Então, assim, eu acho que para quem quer começar, eu acho que o mínimo é ter uma pesquisa, qualquer que seja o ramo, é começar uma pesquisa com no mínimo 100 pessoas. Que Pra legal. você saber o que fazer com isso. E aí dá o primeiro passo. Exato. Aí você fez esse processo e ainda não sabia para qual caminho. E aí, chegou, né, 500 no primeiro mês. Falei, opa, peraí, já... Tem acho que um a gente- negócio. Vamos ter que acelerar, porque é muito isso que a Carla trouxe, né?
elas terminavam o questionário e falavam, e aí? Vocês vão tem consulta? E aí? O que tem, né? Era quase uma exigência, era maravilhoso. Tá bom, você me deu informação, entendi o que eu tenho, entendi como eu tô, eu entendi que, ok, a gente tem uma roda de conversa, de explicação, mas eu faço o que com isso? Tipo, você me deu o problema e eu... E aí a gente nós pegamos inicialmente 300 mulheres, e ali, colhendo dados, olhando dados, olhando o que a gente poderia extrair, porque na avaliação a gente tem, além, né, da questão da anamnese, que é um índice menopausal de Kupperman-Baumann, que é embasado, essa avaliação, a gente colocou também perguntas de negócio para que dessem essa diretriz para nós, né? E aí a gente estava esperando um processo para 3 meses que virou em 1 mês, né? Então, a gente acelerou para olhar e a gente viu 5 principais sintomas. Aí a gente esperou mais um pouco para aumentar. Quando chegou quase 1.000 mulheres, a gente viu os mesmos 5 sintomas. Caracas. Então, desde o dia 1º até agora, com mais de 2.500, são os mesmos 5 sintomas que... Os top 5. Os top 5 ali. Foi tipo Eureka. Tipo, que descobri, né? O score... de incômodo, de impacto deles no dia a dia é acima de 82%. Caracas. Então, a gente coloca ali o score. E, por incrível, É isso que eu falo. o calorão, ele não tá no top 5. Sério? Olha Não. só. É inacreditável. É inacreditável. Mas é que incomoda a vida da pessoa, é isso, né? O critério. Ah, tá. Tipo, o calorão tá tudo bem. Dá o calorão, mas não atrapalha a vida dela, né? Ele Não tá necessariamente nem se manifesta. Ah, tá. Ele tá ali no... Ele tá no 80, né? Ele tá. Mas não... Mas não é Não entra no 5. Não entra no 5. Quais são os 5? Alteração de humor, Tá. insônia, falta da libido, cansaço. Mas aí é um cansaço que a gente tem Como é esse cansaço, né? Você já acorda, você não repõe o sono, né? No sono não te repõe ali. Não é restaurador. E a questão de uma TPM que a gente fala porque está muito vinculado ao equilíbrio hormonal. Para aquelas mulheres que estão na fase mesmo do climatério ali do pré, né? Então, esses são os 5 sintomas. Tá. E aí, dentro disso, vocês mapearam e aí começa a desenvolver produtos para isso. Então, Aí a gente começa, na verdade, um brainstorming, né? Porque, tá bom, a gente sabe os sintomas. E aí a gente faz o que com isso? Então, vamos prover consulta? Tá, mas a consulta vai adiantar? Muitas delas já chegaram, como a Má falou, nessa peregrinação de consultas. Então, não. Tá, aí a gente começa a pesquisar. O que você está fazendo de utilização? Ah, eu não quero, não posso fazer reposição hormonal. Porque existe muito isso. Existe não só quem não pode, por uma questão ali até genética relacionada a câncer, enfim, tem N fatores. E tem uma questão também do eu não quero, né? Sim. E aí eu faço o que com isso? E aí no Brasil a gente não tinha, de fato, uma linha olhando só para essa questão. Então aí a gente vai atrás, de fato, de coisas que é o nosso grande pilar. Como que eu soluciono, de fato, esses sintomas, né? Como que eu te entrego algo de valor? E aí os produtos, eles surgem muito nesse momento. Eles surgem neste momento, mas tem uma questão ainda, né? Desse ouvir, Sim. que fica muito vinculado. Total. E aí a gente traz o prosas e pausas, né? Eu Sim. acho que é interessante falar dele também. O que é o prosas e pausas? Que é muito bom esse nome. É maravilhoso. Prosas e pausas é maravilhoso. É muito bom. A gente não dá. É muito bom. A gente vai fazer um podcast também. Pô, eu achei que era um podcast, na verdade. Todo mundo que a gente fala vira pra mim, podcast, eu falo, não, mas ainda vai não. virar, Ainda não. Prosas e pausas. Prosas e Bom. pausas. Eu fico orgulhosa porque eu que dei o nome. Maravilhoso. E eu que criei a roda, não vem com isso não. Maravilhoso. Na verdade, a Carla até... Eu fiquei um tempo relutando para colocar, né? Executar, na verdade. Porque pra gente o produto só por produto não fecha. Não fecha, não. Não fecha. É o super, faz tudo sentido pra mim. É isso. Então, estamos ali. A gente criou os produtos, mas faltava algo, né? Então, acho que a gente fecha, na verdade, né, esse primeiro ciclo, né, de entregas
com Prosas e Pausas, que são encontros mensais que a gente traz uma especialista da área da saúde para falar com mulheres que se inscrevem. E a gente faz em sala fechada. São rodas de conversa, Sim, né? super, sensacional. Não são consultas. Não. Então, a gente se desvincula dessa parte de vou fazer uma consulta e ter todo aquele trâmite, ou até uma conta que eventualmente não fecha para algumas mulheres, né? Porque quando a gente fala de teleconsulta, não é que ela tem um preço muito mais razoável. Às vezes é o mesmo valor. Então, porque é a hora de um médico. Então, a gente pega um profissional que pode falar com todo mundo e elas conseguem tirar dúvidas e, ao mesmo tempo, elas já estão com o uso do produto e elas conseguem escutar o que outras que também estão usando o produto estão passando. É uma troca muito rica. Vira uma comunidade de verdade. É isso. É lindo, porque elas abrem as câmeras. Maravilhoso. Elas trocam, elas falam... E assim, é de um lugar. É de um lugar que elas falam, eu quero falar, eu quero contar a minha história. Então, assim, o último, a gente ficou 2 horas e eu tive que encerrar, assim, porque elas queriam. Não é nem perguntar. Ela falou, eu também sinto isso, eu também. E foi incrível, porque a gente já fez 3, dezembro, janeiro e fevereiro. Agora, sem ser semana que vem na outra, dia 15, a gente tem um. Ó, pra você que tá aí no dia 8 de março assistindo esse vídeo aqui, ó, já vai lá no Prosas e Pausas que vai ser maravilhoso. Semana que vem. Legal. Dia 15 nós temos para falar sobre sexualidade. Que legal. Com uma ginecologista. E é engraçado porque a gente cria um grupo e elas trocam depois. E demora. Então, começam a conversar, começam a se falar. Eu acho que isso é muito legal, porque ainda é um tabu tão grande, tem tantos mitos ainda relacionados a isso, que elas esperam, né? Quanto que essa é a minha zona de... tô segura. Então, a profissional começa falando, e aí todo mundo fica olhando. Tá bom, tá bom. Aí a hora que uma começa a falar, e aí ela vê que ela não tá sozinha, gente, isso toma um tamanho incrível. E aí começa uma sequência de perguntas e começa uma sequência de trocas. E aí você fala, pô, me encontrei. Eu não tô sozinha, isso é normal e tá tudo bem. Pertencimento, né? É amizades entre elas. isso. Negócios entre elas. Maravilhoso, é isso. E tem gente do Brasil inteiro. Muito legal. E assim, ó... Assim, pra gente que tá aqui ouvindo, né, toda a trajetória, né, olhando, você falou dos pilares, etc e tal, mas eu tô olhando a empresa de vocês, talvez, não sei, na mesma ótica ou de forma diferente, mas você vem com uma coisa que, teoricamente, é um problema universal, né, entre aspas, no sentido de todo mundo passa por isso. Aí você traz uma questão que é tipo, vocês não estão sozinhas, você pode falar com isso e até agora você não tinha onde falar. Então, a nossa empresa, ela tá aqui para contribuir, porque eu acho que as empresas, elas têm um papel de contribuição. Perfeito. Então, acho que esse que é o papel, né? A gente tava falando com o Kiso aquele dia, a mesma coisa que ele... Todo mundo que tem essa função, acho que as coisas, elas se propagam mais rápido, né? Aí vocês passam por esse desafio, né? Concluímos, passamos por essa fase e agora... Pô, agora a gente também precisa de um produto, mas o produto por si só não é. A gente precisa ter um senso de comunidade, porque todo mundo precisa ser ouvido e fazer parte, porque isso é algo natural, isso é algo da mulher, isso é algo da nossa vida, então a gente precisa... E quando você escuta a história do outro, vem a necessidade, pô, também passo por isso, eu não tô sozinha? Não tô. Então eu acho que talvez assim, a magnitude do trabalho de vocês ainda, esperamos que exploda, porque eu tô super contente de estar aqui conversando com vocês hoje, de verdade mesmo, porque tem uma missão muito grande, eu vejo com esses olhos, sabe? De contribuição mesmo para a comunidade. Então, fiquei muito, muito feliz e, assim, impressionado. Cara, de verdade. Não acabou, tá? Só pra você. Tá tudo... Mas tá só... Que bom, que bom. Não, eu tenho várias perguntas aqui ainda. Não, porque a gente vai falar... Só foi um depoimento do Herbert, tá emocionado hoje. Não, obrigada. Daniel, pega um lencinho lá no banheiro pra ele chorar. Aqui. Mas é verdade. Mas é super verdade, cara. De verdade é legal isso. É diferente quando a planilha de Excel não vem na frente, sabe? Perfeito. E o discurso... Eu posso te dizer que foi a primeira vez que a planilha de Excel foi a última a ser feita. Sensacional. Eu posso é o melhor dizer indicador. Que é verdade, porque é assim, ela com o Excel é assim, tá. Então, somos Excelzeiros, mas é muito legal quando o Excel não vem na frente, né? Eu falo, gente, eu tenho tudo e não tenho Excel, e agora? Será que... Mas ao mesmo tempo, não, vai fechar. E fechou. Amiga, a gente vai fazer a roda.
Vai. Esse é um assunto que você já ia entrar, certeza, né? Da roda. Na verdade, da roda, eu queria saber como é que foi o lançamento, porque é um bebezinho, né? 6 meses, basicamente, né? E já tem, né, essa repercussão aí, 2.500 pessoas, né, impactadas, avaliadas e tal. A gente está com 20 mil seguidores, a gente praticamente investimento de marketing bem enxuto, mas com ações pontuais e estratégicas para criar a comunidade. E aí a gente tem Quer falar um pouquinho? Sim, isso que eu ia falar. Eu acho que o mais importante, como vocês falaram, a gente cria e a gente acredita muito no que a gente está criando. Então, a gente fez bases bem sólidas. Então, uma das bandeiras, até que quando a gente foi falar de ações de marketing, a gente não queria comprar, né? A gente não queria te dar o produto e ainda tô te pagando para você falar. Não. Entendi. Então, a gente queria distribuir o produto, claro, para pessoas, né, para influenciadoras que já trabalham com esse mercado, são com esse público de 40 a mais, mas a gente deixava elas livres. Então, vamos ver se elas gostam, se faz sentido, se elas tomam. Vamos ver e vamos lá. E, para nossa surpresa, isso teve uma repercussão muito bacana. Assim, orgânica, né, na medida do possível. Claro, a gente forneceu os kits, mas sem cobrança. E o que voltou, assim, de elogio, delas seguirem, delas estarem tomando, delas estarem... Então, de fato, foi uma coisa muito bacana. Então, a gente investe pontualmente, né, nessas ações. A gente investe, sim, em campanhas também dentro da própria rede social, mas muito relacionadas vai ter a roda de conversa, para trazer mais gente, para disseminar, propagar a informação. Mas muito pouco ainda, o produto. Não. O produto é uma consequência dentro de uma jornada, né? Perfeito. Eu acho que... Porque aquela hora que eu tava falando, que eu tava dando meu depoimento aqui, na verdade é uma jornada do cliente, né? Provavelmente vocês têm isso desenhado. Porque, eu tô passando por isso, eu não sei o que é o encontro informação, não tô sozinha, fiz a análise da análise, e agora o que eu faço? Agora eu tenho um produto, mas eu tenho prós e paus que eu vou conversar com outras pessoas. Então é uma jornada bem desenhada, assim, bem, fácil, assim, de entender. Ai, que maravilhoso. Tá contratado. Advogado maravilhoso. Tô plena pausa, vai ser gerente de projeto, cara. Viu? Aí dentro dessa jornada, olha só, a gente batendo esse papo maravilhoso. E aí eu queria que vocês falassem assim, provavelmente o lançamento de vocês está tudo conectado à internet, trabalhando, etc e tal, e o público, que nem você falou, é um 40 a mais ali, né? Isso. É um público, assim, obviamente que hoje a gente sabe aí que, né, todo mundo está conectado, etc e tal, mas se a gente for parar para pensar, geralmente os mais velhos mais dificuldades na questão da internet, etc e tal, de canais. Então, por exemplo, assim, e a gente percebe muito, né, hoje não mais, mas o Facebook, o pessoal começou a ir pro Instagram, só que o Facebook, os velhinhos estavam lá, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Vocês testaram essas plataformas? Vocês têm alguma coisa que vocês podem falar para nós? De marketing mesmo, a gente, não acreditava, mas de repente o nosso Instagram foi o melhor. Ou não, o Facebook deu certo. Ou a gente fez no TikTok e foi uma explosão. Você tem alguma coisa nesse sentido? Temos. Que legal. Temos. Mas não vou falar. Posso te falar que... Temos mais segredo. Eu acho que, de alguma forma, né, a pandemia beneficiou porque todo mundo começou a acessar e fazer pedido. Acelerou demais. Muito. E aí, a gente está falando de um público, a idade média nossa é 48 anos. Essas mulheres estão extremamente conectadas. Super. Que legal. Gente, os 48, assim... É o novo 30. Eu tô com quase 48 já. Porque eu já era velho. Mentira. Ah, bom. Então, não teve essa... Mas uma coisa que teve era a gente apostava muito no Face. Legal. Pelo mesmo racional que você, tá? Então, a gente estava muito em comunidades relacionadas à menopausa no Face. A gente começou por ali. Legal. E aí, quando a gente entendeu que tinha uma demanda, que tinha uma atração, tudo começou no Face, essa é a verdade. E quando a gente partiu para o Instagram, era uma dúvida se essas mesmas mulheres que estavam no Face iam chegar até o Instagram, porque a gente via um senso de comunidade e pertencimento que o Face traz, que às vezes o Instagram traz, mas para uma outra faixa etária. Então rolou a dúvida.
E assim, a minha mãe, ela tem 60 anos, né? E assim, ela odeia o Instagram e ela adora o Facebook, né? Então, assim, se você pegar... Mas assim, por facilidade, não sei também por quê, mas o Facebook, ele tem alguma coisa. Ele tem. Mas hoje não, aquele dia que você foi cortar o cabelo também teve uma história super legal, né? Cara, eu me surpreendi com os nossos preconceitos. Eu fui cortar o cabelo no Tony. Tony, grande abraço. Um cara fantástico, dos seus 55. E aí ele foi me mostrar o perfil de uma pessoa que tinha abrido uma loja lá, de uma mulher que tinha aberto uma loja lá e tal. E aí ele pegou o celular, não, porque não sei, deixa eu pegar o perfil aqui pra loja, pum, e abriu o TikTok, meu, primeiro. Mas ele não falou que ia abrir o TikTok, entendeu? Sim, ele só... Ele pegou, aqui, ó. Normal. Porra, você abriu o TikTok, eu pensei, né? O cara usando o TikTok direto. O cara tem o TikTok, a marca está fazendo no TikTok. Pô, a gente foi pra outro lugar. Exatamente, Então, muito louco. Muito doido mesmo. Eu acho que a procura também mudou. Uhum. Eu sinto que a validação dentro do Instagram para produto, ela converte melhor do que no Facebook. Ela Sim, tem saquei. Entendi, ela tem um punch a mais ali. Ela tem. E eu acho que gera até mais credibilidade hoje, né, como posicionamento do que está lá no Facebook. Vocês já estão no TikTok também ou não? Ainda não. Mas próximo passo. Porque o lance da informação, pegando esse primeiro pilar, que é o lance da informação, cara, para TikTok vídeo curto, tipo só, né, brinca, acho que vocês têm um monte de brincadeira que dá para fazer aí, ó. Você sabe quais são os 5 sintomas? Já tô imaginando. Os top 5 sintomas. Maravilhoso. Já dá vários. Cara, eu tenho uma pergunta aí. Que é o seguinte, porque pelo que, voltando lá no... Não, é que tá meio sério hoje aqui, eu sinto, é importante, entendeu? Mas, pelo que vocês falaram, a Carla mentorava você, né? Até então não existia o projeto e tal. Como que você, Carla, tipo, aí tem um lance interessante. Porque é uma responsabilidade do mentor nesse caso, né? Porque você podia ter matado na raiz ali. Certo? Certo. Como que foi essa troca, cara? Porque é importante para as pessoas. Tanto no sentido assim, que tem o cara que é apaixonado pela ideia, aquilo lá, puta, cara, não vai funcionar nunca, mas o cara briga ali. Ou então aquele cara, tipo, puta, meu, essa ideia que eu tive, mas e aí tem uma pessoa que fala, não, cara, isso aqui vamos conversar mais, talvez dê pra... Como é que foi esse lá atrás pra pessoa... Legal. Foi muito interessante, eu falo e eu repito quantas vezes foram necessárias. Nunca foi a Plena, né? Sempre foi a Márcia. Então, quando eu conheci ela, e ela sempre fica assim, mas é verdade. Eu me emociono. Ela... Mais lencinho aí, Daniel. Mas é verdade. Tem uma coisa, quando você está no mundo do empreendedorismo, você começa a ver que é a vontade, sabe? A gana das pessoas. E é diferente. E aí, ela me trazia as coisas, assim, muito mais do que eu pedia. Então, a gente falava, aí ela... Não, tá bom. Aí ela anotava, né? E o projeto dela tinha muita relação. A minha outra startup, ela é de saúde. Então, eu não saio desse universo, porque eu realmente acredito que é o universo que muda uma sociedade. Mas ela me trazia coisas que faziam sentido, que elas só precisavam de um direcionamento. Então, eu falava... Má, já passei pelo que você passou, de uma certa forma, para de olhar pro todo, tenta focar nisso por causa disso. E aí ela voltava, depois eu vou ter que fazer isso em 15 dias? Ela, tá. E aí ela voltava, assim, com um projeto gigantesco, e as planilhas, eu, assim, oi, mas calma lá, era só uma lição, trazia muito mais. Então, assim, ela ia evoluindo muito à medida que você orientava. Então, quando você vê que a pessoa tá afim, e quando você vê que ela vai, eu acho que pra mim isso foi determinante pra falar, cara, se ela acertar a rota, é um avião. E aí a hora que ela me coloca a questão da mulher, que era uma questão minha, né, com ela. E aí eu vejo a oportunidade, e a gente já tava numa relação que eu falava, mas o que a gente tá tendo aqui? Porque ela mandava mensagem, e ela não sei o quê, a gente já tava uma relação muito mais de mentor e mentorado e tal. E eu falei, pra mim, a gente já tá construindo algo juntas, né? Então, se você me aceitar, eu super quero fazer parte, sabendo da minha limitação de tempo. Então, mas só para acompanhar o projeto do começo até o final. Porque eu acredito em você, acredito no que a gente tá construindo. Então, foi muito de entrega, olhar o que ela fazia, execução. Eu acho que execução é a palavra que para mim faz toda a diferença. Espetacular. Então, foi isso. E o brilho no olho, né? Que tá evidente agora aqui. Pô. Gente, total. Isso faz muita diferença. Faz. E a gente, como... A gente escuta muito isso de investidor, mas não é bullshit. É real.
quando você vê uma pessoa que quer fazer, ela dá um jeito. Uhum. Então, de uma semana para outra, você vê ela não falou, mas ela tem uma baby. E eu vi ela, Entendi. além de um filho maior, mas uma baby mesmo. Então, o horário dela era limitado, ela cursava universidade ainda, ela trancou por causa da plena. Então, você começa a ver uma série de coisas. Você dorme, tá ligado? Eu tava na minha terceira, né, faculdade, aí eu parei. Aí eu quis parar. Espetacular. Tive que parar. Né? E esse processo de investimento, como é que foi? Vocês buscaram? Como é que é essa brincadeira aí pro pessoal? Que é a pergunta que todo mundo faz pra gente. E é super legal, porque cada processo é um processo. Muitas pessoas pensam que o investidor é um ditador ali. Agora vamos mudar o logo, vamos sei lá, né? Daqui a pouco o projeto não tem nada a ver com o que é, né? Pois é. Como que é isso aí? Bom, o nosso processo de investimento foi bootstrapping, então é nosso. A gente aportou o nosso capital. A gente não desconsidera, mas a gente queria primeiro construir uma coisa, como você falou, muito sólida. Então, que tivesse um começo, meio e fim em termos de estrutura, para aí sim talvez bater na porta de alguém. Tá. Então, não bastava fazer mais do que já tinha no mercado. E ela vinha para mim e ela, eu mais do mesmo. Aí ela, mais do mesmo. Aí outro dia ela falou, tá, mais do mesmo. Eu falei, mandei uma reportagem pra ela falou, já aprendeu. Mais do mesmo. Então, assim, não adianta bater na porta com todo mundo falando, vamos fazer telemedicina. Eu não fiz validação, eu não tenho precificação, eu não sei quem compra, quem paga, quem é meu usuário, eu não sei minha pessoa, eu não sei nada, mas eu vou pedir dinheiro para... Então, assim, não fazia muito sentido. Então, nesse processo, a gente, para criar a nossa comunidade, descobrir, fazer as validações necessárias, o capital foi nosso. Tá. E aí, daqui para frente, a gente está vendo qual a rota que a Plena ela vai assumir em termos de tanto mais produtos, ou até outras possibilidades digitais. E aí sim a gente considera trazer mais gente ou mais capital para dentro. Porque daí vocês vão ter as respostas prontas ali, né? Total. Coloca R$1, sai tanto, perfeito. blá, 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 né? Você tem o retorno digital. O dinheiro é para isso. Exatamente. No final, né? Porque o problema não é o dinheiro, né? Não. Pessoal, existe muito dinheiro nesse mercado e tá tudo bem, mas o duro é você ter soluções que sejam, né, que ajudem a sociedade de uma forma concreta, que é o propósito de vocês, e que sejam rentáveis no final do dia para quem tá investindo, né? É isso, eu acho que quando as pessoas batem na porta do investidor, ainda faltam muitas respostas. E assim, verdade seja dita, ainda mulheres no comando de empresas são a minoria. Então ainda tem uma certa... bom, vamos ver o que elas estão falando? Será que tem fundamento? Então, se eu chego totalmente embasada com números, essa é minha validação, essa é minha precificação, eu quero atingir isso, eu vou para cá, vou para lá, vou fazer isso. Ok, isso dá uma credibilidade diferente. Sim. Então, é meio que esse case que a gente queria construir antes de bater na porta de qualquer pessoa. Eu acho que você já tem esse case aí, já olhou. Eu sou o maior apoiador aqui dela. Já abrir roda de investimento, manda um WhatsApp pra gente aí. Eu sou o maior validador. Esse termo Femtech, ele é real? Ele é normal, né? Ele é real. Real. Legal. Super real. Já mete hashtag aí quem estiver editando, Femtech. Animal. Femtech. Meninas, o lance é o seguinte, o que acontece? A gente tem vários quadros aqui, porque a gente queria ser apresentador de TV, entendeu? A gente tem até uma plaquinha aqui, ó, pode ver. O Jairo tinha sonho de ser o Faustão. O Faustão aqui, mas ficou boa essa plaquinha. Ficou boa. Usa mais, E agora a gente tem um quadro que é o seguinte, cara, que é um quadro bem bacana. Tô vendo. Que é o Divide a Pizza, sim, não e por quê, entendeu? Então a gente vai falar algumas pessoas aqui, vamos jogar alguns nomes. E aí você vai falar assim, essa eu divido a pizza, essa eu não divido porque não sei o que e tal. O Jairo quer fazer a grande honra. Vamos lá, vou começar. Tinha mesmo essa batina. É real. É em alemão, inclusive. Tá? Ok. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Auf Deutsch? Ja. Sensacional. Luísa Trajano, sim, não e por quê? Muito sim. Sim. Pra Demais. ontem. Luísa, hashtag, vem com a gente. Maravilhoso, né? Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Tem que falar por quê? Por quê? Porque, opa. Eu admiro muito a Luísa, acho que a Má também, e conheço a história dela de cabo a rabo, e eu acredito muito no público. O público dela é muito nosso, a nossa persona. Tá. Então a gente realmente trabalha com pessoas que têm menos acesso, e isso pra gente é o que faz sentido. E ela começou do zero, né? Ela começou ali, é uma jornada muito forte. Familiar, né? Muito. E tem uma questão, um caráter ainda, eu brinco da velha economia, que é empresa que gere faturamento, né? Sim. E a gente sai um pouco dessa bolha de startup que é, não, depois a gente olha para isso. Não, vamos vender, vamos fazer algo rentável, vamos crescer, vamos, né?
ajudar, mas olhando para a economia. Então, eu gosto da história, gosto da estrutura do racional de business. E para mim, ela tá ali, né, muito próxima do cliente. Diz muito, né? Muito. Maravilhoso. Até hoje, né? Sim, até hoje. Que não precisaria. Vamos lá. Uma grande mulher que vocês admirem, independente do ano, idade, nada, mas se vocês pudessem colocar uma pessoa do planeta Terra. Do planeta Terra. Uau! Pode ser até de outra galáxia, pode se tiver algum nome aí. Ser. Se vocês têm, por exemplo, eu queria dividir uma pizza com essa pessoa. Vocês têm alguém assim? Nossa senhora. São perguntas capciosas. Perguntas fáceis, aqui, né? Entendeu? Uma única mulher é puxado. Às vezes. Pensar. Ou uma pessoa. Você tem? Minha mãe, né? Olha! Forte, hein? Forte. Sim, minha mãe. Maravilhoso. Porque acho que eu comecei a empreender com ela aos 13 anos de idade. Ó, vai ter outro lenço. Esse lenço é real. E ela... é uma história legal de contar. Posso? Por favor. Melhor história, vamos lá. Isso, porque eu vou pensando. Porque, mãe, você sabe que eu sempre tô com você, por isso que eu não vou falar seu nome. Deixa eu deixar isso claro, porque vai voltar contra mim, tá, Márcia? Não, vamos lá. Meu problema pra você. Né? Exato. E ela começou a trabalhar muito nova. Eu sou de uma cidade de Minas, de 15 mil habitantes, no sul de Minas. E ela começou a trabalhar com 15 anos de idade como professora. Então, ela aposentou super nova. E quando ela se aposentou, ela estava passando pela menopausa. Nossa. E eu fui me dar conta disso no meu processo de formar a plena pausa. Você vê que a gente teve foi caindo um processo terapêutico as duas. Super, tem todas as conexões, é impressionante. E por isso eu acho que o Excel veio tão depois, porque para mim é como se eu estivesse trabalhando nesse lugar desde sempre, entendeu? Então você fala, quanto tempo tem? Eu falo, acho que desde 13 anos de idade. E aí minha mãe se aposentou, eu estava adolescente, meu irmão estava saindo de casa e ela teve uma depressão. E ela não tratou. Ela não fez nenhum tratamento. E ela é a mais velha de 7 irmãs. Caraca. Então, ela foi a primeira a passar pela... Então, ela passou isso muito solitária. E hoje, eu lembro de algumas coisas, revivo algumas cenas que eu falo, era isso. E eu não fazia a menor ideia. Então, para mim, a informação, esse lugar... Por isso, a importância disso... Sensacional. Entendeu? Por isso brilha, eu acho que no olho. E quando a Carla falava, eu entendia muito claro para aonde eu queria chegar e por quê. E ela começou a revender lingerie como uma forma de sair de casa e tentar buscar outras alternativas para ser produtiva novamente. E ela ficou por anos revendendo. Eu adorava. Então, ela não podia ir, eu ia, almoçava, tomava café com as clientes dela e estava ali conversando. Depois, na faculdade, eu continuei. Paguei um monte de despesa, Depois, já lá na faculdade, eu voltei a revender. Então, eu trabalhava. Sensacional. Durante o dia, fazia faculdade à noite e revendia, porque eu amava falar com mulheres. E aí, eu acho que por isso que depois eu fui fazer psicanálise, tentando voltar para esse lugar e querendo empreender para mulheres, porque estava tudo muito ligado ali, né? Tem esse lado... Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Agora eu entendo história, por que ela se apaixonou por ela, comprou a Márcia. Agora eu entendo. E aí, quando veio a menopausa, né, nessa conversa, agora eu falo, gente, eu acho que era isso que eu procurei a vida inteira. Esse lugar. Poder empreender para ajudar. E dizia tudo ali da minha história, desde os 13 anos, que conscientemente, né? Freud explica, eu não fazia ideia. Mas era isso. Que legal. Então, infelizmente, aos 64 anos, minha mãe desenvolveu Alzheimer. Hoje ela está com 74 e ela já está num nível extremamente avançado da doença. Mas eu queria contar isso para ela. Eu tenho que contar de uma outra forma, né? Mas a pizza, tinha vontade. Hoje eu não posso mais, infelizmente, mas... por limitações de saúde, etc. e tal, mas era para ela, porque acho que diz, né, da nossa história. Sim. Maravilhoso, meu. Linda história. Linda história. De verdade. Emocionante. Emocionante mesmo. Isso. Obrigado. Bom, né, gente, sou emotiva no final do dia. Mas, vamos lá. Eu peguei até o celular para ver o nome dela. Gente, eu sou péssima de nome, tá?
Mas tem, sim, uma mulher que eu admiro a história dela e eu queria muito dividir uma pizza com ela. É a CEO da Bumble. A Bumble, ela foi uma rede social que ela acabou de abrir a IPO na Nasdaq. E a história dela é muito bacana, porque ela era uma executiva do Tinder e ela sofreu assédio no Tinder. E aí ela sai do Tinder e monta a rede concorrente, só que na lógica é diferente. Sim. Lá é a mulher que toma a decisão. E eu acho tão maravilhosa a história, não só pelo passo que ela deu, porque, pô, concorrer com o Tinder na fase que ele estava, realmente é ambicioso. Como quando ela abre o IPO, ela me vai com um bebê de colo e me bate o botão. Cara, maravilhoso. A força dessa mulher é incrível. Então, eu queria sentar na mesa e falar como que você pega uma coisa ruim, que é isso que diz muito sobre alguém, né? Sim. E transforma numa potência. Então, ela é uma mulher que eu adoraria dividir uma pizza, um café, qualquer coisa. Maravilhoso. O convite tá feito. Já tá feito já. Espetacular, Whitney, meu. descobri. É Whitney, tava vendo. Por favor. Muito bom, Eber. Jairo, aqui... Vamos pros finalities agora a gente vai agora. pros finalmente agora, entendeu? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que vocês estão gostando muito, vocês não querem ir embora. A gente também não. Mas é o seguinte, antes da gente partir aqui, a gente fez uma coisa que é o e-book do convidado. A gente escreveu o e-book de vocês hoje, cara. Vocês têm Mentira. noção disso? Opa. Vocês acharam que a gente tava anotando aqui nada, mas a gente tava anotando... Perguntas. A gente nem lê isso aqui não serve pra nada, só serve pra A gente assessora anotar. quer matar, mas a gente... Isso aqui, enfim. na verdade, serve só pro assessor não brigar com a gente, entendeu? A grande matemática é essa. No final, Entendi. a gente não lê e a gente escreve aqui no cantinho. Então, a gente vai fazer o e-book do convidado. Então, assim, vamos fazer um bate-bola entre eu e Jairo. E aí vocês vão poder desfrutar do seu e-book, depois vender aí, ficar Nossa milionária. Senhora. Mais ainda. né? Mais ainda, com certeza. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos pro e-book do convidado aqui com as mulheres maravilhosas desse Brasil. Você quer começar ou Eu começa? quero começar porque a história delas começa com um ponto muito legal entre a Carla e a Márcia, que é o seguinte, cara, você tem uma ideia, procure um mentor ou alguém que possa ter um ponto de vista externo, cara, isso é super importante e vai ajudar muito na sua evolução profissional e pessoal. Gerão, a minha primeira que eu anotei aqui para começar esse bate-papo incrível é o seguinte: se você que está aí, se você não acolher e não dar informação para o seu cliente, provavelmente você não vai ter um cliente eterno, meu amigo. Você vai ter um cara que vai comprar e nunca mais vai voltar. Por isso, acolha e informe seu cliente. Muito bom. Você que é o professor Pardal cheio de ideia também, cara, faça pesquisa para validar essas ideias, cara, para ver se as suas ideias estão no plano da realidade e não o contrário, beleza? Maravilhoso, Gerão. Dando sequência aqui, cara, gostei muito dessa frase. A menopausa, ela não é uma pausa. Ela não é um ponto final, ela é uma vírgula. Então, acho que todas as fases da vida você precisa acolher, meu amigo. Muito bom, Weber. Esse slogan é maravilhoso, tá? Parabéns. pra quem- Parabéns, sensacional, meninas. A Márcia falou uma frase muito forte. Não existe solução sem informação. Então, quanto mais informação você tiver no seu colo sobre o seu negócio, você vai ter soluções mais rápidas e melhores. Gerão, eu anotei uma que você já falou que é sobre a pesquisa, mas eu anotei um pouquinho de forma diferente, que é o seguinte: você primeiro precisa dar o primeiro passo, faça a pesquisa e dê o primeiro passo, não espere o teu produto ficar perfeito, meu amigo. Olha a história dessas mulheres maravilhosas e olha o que elas estão construindo porque elas deram o primeiro passo. Cara, legal. Uma coisa que elas falaram bastante, a gente anotou aqui também, cara, sobre a jornada do cliente. Você entender desde o primeiro momento, quando ele descobre que ele tem aquele problema, enfim, e acompanhar essa jornada e oferecer soluções durante a jornada. Você pode ter vários produtos, várias soluções, não só uma, né, cara? E não só produto, como serviços também, né? Exatamente. Gerão, eu vou dar sequência aqui, cara. Se cerque de pessoas que estão afim. Eu acho que isso é o que brilha o olho, é isso que faz acontecer. Pessoas que estão focadas na execução e não só aquelas pessoas que têm ideia mirabolante, mas não tá afim, não faz. Porque quando alguém tá afim, não existe problema, cara. Existe solução. Muito bom, cara. E relacionado a isso, crie uma comunidade em torno da sua marca. Isso é super importante, cara, em torno da sua empresa. Independente do tamanho do seu negócio, é muito legal você se cercar de pessoas. Então, uma comunidade que vai te dar bastante informação, vai criar uma conexão muito legal. Então, o senso de comunidade é super importante. Meninas, essa aqui é a minha última, que eu achei maravilhosa, que é o seguinte: veja os sinais que estão na sua vida e continue procurando, porque um dia você vai encontrar o seu propósito. Eu achei que isso aqui, pela sua história que você falou, achei incrível. Eu acho que é isso que resume. Essa é a frase final que eu fecho do e-book do convidado. Você tem mais uma ou não? Pega o lenço, Daniel, e a minha última frase é o seguinte, cara, o Excel vem depois, meu. Então, assim, teve uma ideia legal, cara, vai, estuda essa ideia, depois você vai planilhar isso pra ver se é viável, que é importante também. Mas geralmente a gente
abre o Excel primeiro para ver os numerinhos lá e tal, e não tem conexão nenhuma com o problema, aquela coisa toda. Então, fico por aqui. Esse é o e-book do convidado em plena pausa, meu. Sensacional, hein, Gostaram do e-book do convidado? Incrível. Muito bom. Vocês pensaram assim, nossa, o que eles estão anotando tanto ali? Os caras... É o e-book do convidado. Não, porque eu vivo anotando quando eu faço reunião, então eu já estava acostumada, achei que era perguntas. Não, a gente estava aqui só anotando o e-book do convidado. Maravilhoso, Jairo. Maravilhoso. E para fechar, a gente vai deixar uma pergunta para vocês aí. Você quer fazer as honras? Cara, manda bala. Manda bala. Tá então. inspirado eu tô emocionado com essa a gente sempre fala no final a gente manda uma pergunta, alguma coisa para você falar. Eu acho que assim, eu queria que vocês falassem essa mensagem, que enquanto o YouTube permitir, isso aqui vai ficar de eterno, mas uma mensagem para o futuro, assim, para as mulheres, para elas, desse movimento que vocês estão fazendo. Então eu queria que cada um falasse no seu particular. E que essa mensagem vai ficar, sua filha vai ver? É uma filhinha que você tem pequenininha? Tem um menino de 7 e uma menina de 1,5. 1,5. Então, ó, daqui 30 30 anos ela vai ver o seu vídeo 500 lá. anos. 500 anos. Enquanto o YouTube permitir. Então, essa mensagem aí mais conectada ao propósito de vocês. Então, fiquem à vontade, falem e a gente vai. Posso? Por favor. Acho que a mensagem que eu gostaria, né, de deixar é a seguinte. Acho que vocês são homens, mas provavelmente conhecem alguma mulher com 40 anos ou mais. Que vocês, né, consigam, quando tiverem, né, numa roda, alguma coisa, e ela falar, né, de calor, que ela falar de algum desses sintomas que a gente tanto falou aqui, né, que isso não vire um tema para colocar isso como uma piada, para colocar como um problema. Mas que, de fato, né, seja uma oportunidade para essa mulher falar deste lugar e a gente conseguir, sim, mudar, desmistificar e trazer isso de uma forma natural. Porque acho que só assim a gente consegue mudar muitas coisas. Eu acho que é de cada um, né, de nós. Então, a mensagem que eu deixo aqui é para a gente acolher, né? Sensacional. Bom, uma pergunta difícil, adoro falar com mulheres, mas se eu pudesse deixar uma mensagem para daqui anos para as mulheres, que elas têm uma força muito grande e que elas não imaginam o tamanho da força que elas têm até que elas realmente se coloquem ali nesse lugar. Então, literalmente para elas acreditarem na força delas, de execução relacionada a negócios e de encarar, né, de poder olhar para esse momento delas, porque no final do dia é só mais uma fase, é uma fase diferente e que ela tem que ser encarada como tal, mas que ela não precisa ter esse peso. Então, ela tem tudo o que ela precisa dentro dela para lidar tanto com essa fase quanto com os negócios. Ela só precisa realmente respirar e falar, ok, da mesma forma que eu gero vida, eu também tenho essa força para outras coisas. Então, é isso, é acreditar na força interna que nós temos e que muitas vezes a gente acha que não. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. 8 de março, especialíssimo, cara. Eu fiquei muito contente. Marketing. Exatamente. Obrigado, meninas. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Foi um prazer enorme, de verdade mesmo. Muito obrigado para você que ficou até o finalmente. Um grande abraço. Vemos vocês no próximo episódio. É isso? Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.